Canto quinto. No segundo terraço do antepurgatório, onde estão reunidos os espíritos do que, ao serem mortos violentamente, tiveram tempo de se arrepender, os poetas encontram um grupo de espíritos que, percebendo que Dante está vivo, pedem-lhe que pare para ouvi-los. O primeiro é Jacopo del Cassero, chefe de uma importante família guelfa de Fano, e que, chamado por Matteo Visconti para assumir o cargo de Supremo Magistrado, Podesta, de Milão, embora evitasse atravessar os territórios de Aso VIII, seu inimigo, foi perseguido e morto por seus sicários. O segundo é Buon Conte de Montefeltro, que, em 1289, chefe dos gibelinos de Arezzo, foi morto na batalha de Campaldino contra os guelfos de Florença, a que Dante tomara parte. Dante lhe pergunta por que o seu corpo nunca foi achado, e ele lhe descreve a famosa disputa entre o anjo do céu e o do inferno pela posse da sua alma. Este, perdendo-lhe a alma, se vinga sobre o seu corpo, desestade que o arrasta até o fundo do rio Arno, onde ficou recoberto pelos escombros da enxurrada, desmanchando a cruz que Bom Conte fizera de seus braços ao invocar o nome de Maria. A terceira alma é a de Pia dei Ptolomei, que, com feminina sensibilidade, não revela o modo de sua morte, por quem, ou amando de quem, a desposara com um anel ornado pela gema preciosa emblemática de sua família. Já ia daquelas sombras me afastando e acompanhava os passos do meu guia, quando entre elas um dedo me apontando. Uma gritou: "Vê que não alumia à esquerda? O sol, daquele, o acompanhante, que é como vivo que se evidencia." Para esse som voltei o olhar num instante, e as vi maravilhar-se na procura de mim e do lume falante. "Por que a tua mente tanto se aventura?" disse o meu mestre. "Em vão os impedimentos que te interessa o que aqui se murmura. Vem e ignora da gente os comentos. Sê como torre que nunca estremece, seu da gente os comentos. Sê como torre que nunca estremece, seu firme cimo por soprar de ventos. Pois sempre aquele a quem intento cresce sobre intento, de si afasta seu fito, que a força de um a do outro enfraquece. Mas que, já vou, que poderia ter dito, e o disse da tal cor bastante asperso, que às vezes de perdão faz digno o aflito." Agora pela encosta, de transverso vinham gentes para nós, acima um pouco, cantando miserere, verso a verso, ao verem que, qual sólido, tampouco deixava lume o corpo passar. Mandou seu canto num ó, longo e rouco, e duas, correndo, vieram nos portar a mensagem que se lhes cometera: "Queirais o vosso estado declarar? E o mestre: a companhia que vos espera podeis voltar para lhes referir que o corpo deste aqui é carne vera. Se ao ver sua sombra no meu presumir os confundiu, já está seu caso exposto, e honrá-lo poderá bem lhes convir. Valente, ou, a sol poente, suas nuvens de agosto, como aquelas subiram prontamente, e, as outras voltaram, como bruta tropa que avança sem embargo à frente. Essa gente que acorre em grande disputa toda vem te rogar", disse o meu guia, "portanto vai, e caminhando escuta. Alma que vais para a tua alegria, com os vivos membros com os quais nasceste, diziam, ora, o teu passo um pouco arria. Vê se de nós algum já conheceste, de quem notícia levarias a Porto. Ah, por que vais, e ensejo não nos deste? Cada um de nós foi por violência morto, e pecador até a última hora, quando a graça de Deus nos deu conforto. Para, contritos e escusantes, fora irmos da vida, nele apaziguados, que o anseio de o encontrar só nos assora. E eu, mesmo com os olhos aguçados, ninguém conheço, mas se vos apraz algo que eu possa, ó espíritos bem-nados. Com os olhos aguçados, ninguém conheço, mas se vos apraz algo que eu possa, ó espíritos bem-nados. Dizei que o faço, por aquela paz que a incumbência de um mestre que me guia de mundo em mundo procurar me faz. E um comentou: qualquer de nós confia em teu dom, sem carência de jurá-lo, se obstáculo a intenção não desafia. Donde eu, que antes dos outros todos falo, rogo-te, se chegares ao país que entre o de Carlo e a Romanha assinalo. Em Fano, há gentes que a graça bendiz, peças para que orações sejam erguidas, que possam me purgar do mal que fiz. De lá fui eu, mas as fundas feridas donde o sangue perdia que me nutria, foram-me entre antenores infligidas. Lá onde o seguro mais me presumia, o tal de Este o ordenou, que tinha-me ira mais do que o seu direito admitiria. Se tivesse corrido para a mira, quando fui alçado em Oria, respira.
Fugi correndo para o palu de Asiago, lá entre os juncos caí, para ver no brejo das minhas veias se formar um lago. Outro disse-me então, que teu desejo cumpra-se que te traz ao alto monte, mas também, com piedade, ao meu dá ensejo. Eu fui de Monte Feltro, eu sou o bom conde Giovanna, e os outros de mim não têm cura, pelo que, entre estes, vou com baixa fronte. E então, qual força ou qual ventura tanto te transviou de Compaldino, que nunca se encontrou na sua sepultura? Ah, tornou-me ele, ao pé do Cosentino corre. Tornou-me ele, ao pé do Casentino corre, chamado Arquiano, um ribeirão vindo do Eremitério, no Apenino. Cheguei, aonde muda a sua designação, da luta que a garganta me furou, ao pé fugindo e ensanguentando o chão. A visão lá perdi, e se acabou-me a palavra no Monte de Maria. Digo a verdade, e aos vivos tu a anuncia. O anjo de Deus tomou-me, e o do inferno, tu do céu, porque o pilhas. Raivecia. Deste tu levas para ti o eterno, por uma lagriminha que me tolhe. Mas eu darei ao outro governo. Bem, sabes como no ar se recolhe a úmida névoa que após a água expede, logo que sobe para onde o frio a acolhe. E ele uniu um mal querer que só o mal pede ao intelecto e moveu fumo e vento, pelo dom que natura lhe concede. O vale, ao dia findante, no momento de prato, magno aos grãos montes, cobriu de sombra e fez o céu tão nevoento. E o ar, tão prenhe que a chuva caiu, primeiro pelos regos despejada e pelos fossos que depois seguiu. No rumo do grão-rio, incontrastada a água toda, a que a terra não fez jus, transbordando arrastou uma enxurrada. Juntou-se ao fluxo, transbordando arrastou uma enxurrada. Juntou-se ao fluxo que o arqueano conduz, e com ele o meu corpo frio varreu no arno, e desfez sobre o peito a cruz. Que eu fiz de mim quando a dor me venceu? Pelas beiras rolou-me pelo fundo, e do seu saque cobriu-me e envolveu. Rogo-te, quando retornado ao mundo, repousado estarás da longa via. Seguiu um terceiro espírito o segundo. Recorda-te de mim que sou a pia. Siena me fez e me desfez Marema, bem sábio quem cativado me havia. Nota. O marido de Pia dei Tolomei, nascido em Siena, chamado Nelo Panoskiewski, era dono de vários castelos, entre os quais o de Marema, na Toscana. A morte de Pia, atribuída ao marido, nunca foi esclarecida. Fim da nota. Ao me esposar com o anel de sua gema. Canto 6. Dante é ainda requisitado pelos que sofreram morte violenta, e Virgílio o solicita livrar-se deles para empreender seu caminho. Prosseguindo, encontram a alma solitária e Mantuano, como ele, se entusiasma de patriotismo, o que desperta em Dante uma invectiva contra a divisão dos italianos e principalmente dos florentinos e a política dos imperadores. Quando termina a partida de Zara, aquele que perdeu resta e, dolente, repete os lances e os erros repara. Nota. Zara era um jogo de azar praticado com lançamento de dados e aposta dos resultados. Fim da nota. O outro vai-se embora, toda a gente, e qual de frente, e qual de trás o prende, qual ao seu lado se lhe faz presente. Ele não para, e a um e a outro atende. De outros o assédio evade, a mão largando, e assim do ajuntamento se defende. Assim me achava nesse espesso bando, para um lado e o outro voltando a atenção, enquanto com promessas me livrando. Deparei com o aretino que da mão cruel de Guinditaco teve a morte, e o que afogou-se em vã perseguição. Juiz Beniocasa de Laterina, que foi morto pelo nobre de Siena Guinditaco, homem violento, por lhe ter sido um irmão condenado à morte. O outro aretino, cidadão de Arezzo, é Gútio dei Tarlati, que, perseguindo a cavalo inimigos seus, afogou-se caindo no rio Arno. Fim da nota. Rezava aqui, de invocação no porte, Federico Novello e o tal de Pisa, que o bom Marzuco fez mostrar-se um forte. Nota. Federico Novello é outro nobre assassinado, e o tal de Pisa é o conde Ugolino, que mandara matar e deixar insepulto um filho de Marzuco, juiz que se tornara frade franciscano. Este obteve com simplicidade do conde Ugolino a revogação dessa proibição e perdoou os seus matadores. E vi Conte Orso, e aquela alma divisa do corpo seu por ódio e por inveja, e não por culpa, como ele precisa. Nota.
Conte orso, outra vítima como ele precisa. Nota. Conte orso, outra vítima de ódio entre irmãos. Pier della Broccia, cirurgião condenado à morte por falsa acusação da rainha. Fim da nota. Pier della Broccia, digo, e ora proveja, ainda aqui estando, a dona de Brabante, para que na pior grei seu fim não seja. Nota. Maria de Brabante, que enquanto ainda vive deve procurar arrepender-se para que não caia no inferno entre os falsos acusadores. Ao me livrar da turba, suplicante as súplicas dos outros para que o seu advento à santidade se adiante. Comecei. Que tu negues, pareceu-me, ó minha luz, expresso em algum texto, que oração dobre decreto do céu. E esse é o fim dessas rezas, manifesto. Seria essa então uma esperança vã, ou algo não me é claro em teu contexto. Minha argumentação tornou-me é chã, e que não é esperança inconsequente, se bem a olharmos, porque o alto saber não se desmente por um fogo de amor a cumprir, de pronto, o que tem de espiar aqui essa gente. E lá onde escrevi sobre esse ponto, não emendava a prece, a incorreção, por cortado lhe estar, com Deus confronto. Mas não decida sobre assunto tão duvidoso enquanto ela não to diz, que aclara o vero para sua compreensão. Não sei se entendes, falo de Beatriz, que já verás, deste monte a cumeeira suprema, toda risonha e feliz. E eu, sigamos, senhor, com mais ligeira andada, que ora não me canso mais, vê que já em sombra está nossa ladeira. Só iremos, tornou-me ele, quanto mais ainda este dia pudermos avançar, e ilusória é a visão na qual te esvais. Que, antes dela atingir, verás voltar o que agora é coberto pela encosta, pois não está a seus raios a barrar. Verás que por aquela alma que, posta em solidão, para nós olhando espera, a via mais breve nos será proposta. Xamã, ó lombarda alma sincera, como estavas altiva sobranceira, e, no mover dos olhos, digna e austera. Nada ela nos diz, pela ladeira vendo-nos chegar, sempre aguardando de leão pousado a figura altaneira. Virgílio, mesmo assim, foi-lhe rogando que a melhor via mostrasse da subida, e ela não respondeu, só perguntando sobre o nosso país e nossa vida, e, quando o meigo mestre começava, Mantua, essa sombra toda em si contida, gritou, surgindo de onde se encontrava: ó Mantuano, eu sou do mesmo lar, sordelo eu sou, e um o outro o abraçava. Ah, serva Itália, albergue de pesar, nau sem piloto em borrasca funesta, não dona de nações, mas lupanar. Aquela alma galante foi tão presta, só pelo doce nome de sua terra, ao seu concidadão fazer tal festa. E agora em ti não ficam mais sem guerra teus viventes, e um o outro tortura, dos que um só fosso e uma muralha ficam mais sem guerra teus viventes, e um o outro tortura, dos que um só fosso e uma muralha encerra. Pelas tuas costas, ó infeliz, procura tuas narinas, e após mira em teu seio, se há algum lugar que goze paz segura. Que te valeu que te arrumasse o freio, Justiniano, se a cela está vazia? Sem ele até cairia a vergonha ao meio. Que essa devota gente, que teria de a César permitir sentar-se à cela, bem entendendo o que Deus prestigia. Nota. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Fim da nota. Veja como essa fera se rebela, se esporas não lhe impedem ousadias, desde que a rédea está sob sua tutela. Ó Alberto Teutão, que repudias esta que ora é bravia e intimorata, e calcar seus estribos deverias. Justo juízo dos astros se abata sobre o teu sangue, e que seja entendido tua sucessão, tornando-te morata. Pois que, como teu pai, tens permitido, ávido de outro jardim seja esquecido. Montec Capuletti vens achar, Monalde e Filipeschi, ó descuidado, vencidos uns e outros a suspeitar. Nota. Montec e Capuletti eram famílias que representavam na Lombardia os partidos Gibelino e Guelfo, respectivamente. Vem, ó cruel, para ver o triste estado de teus nobres, e sua aflição minora. Santa Fiore, verás como é cuidado. Vem, para ver a tua Roma que chora, viúva e só, e dia e noite chama. Ó César meu, por que tanta demora? Vem ver aqui como a gente se ama, e, se de nós piedade não te move, vem para te envergonhares de tua fama. É lícito pensar, ó sumo jovem, que foste aqui por nós crucificado, que teu olhar para nós mais não se move? Ou é algum plano que no ilimitado teu conselho preparas para um bem,
que ao nosso entendimento seja obstado, que a Itália e já um Marcel se sente qualquer vilão que maquinando vem. Nota: Caio Cláudio Marcelo, adversário de César. Mas tu, Florença, hás de ficar contente com esta digressão que não te toca, pelos cuidados que toma a tua gente. Há muito justo que a palavra avoca no coração de liberá-la inquieto, mas a tua gente o tem à flor da boca. Outro, altos cargos recusa, discreto, mas teu povo solícito responde, sem ter sido chamado, eu me submeto. Ora te alegra, que tu tens bem donde, tu rica, tu em paz, tu com juízo. Digo a verdade, e a prova corresponde. Esparta e Atenas, que, com alto siso, criaram leis e prescrições sadias, deram para o bem viver escasso aviso. Perto de ti, que providências crias, tão sutis que até de novembro a meio não chega aquilo que em outubro fias. Quantas vezes durante o teu maneio mudaste lei, permeio. E se vês claro e lembras o passado, vais te achar parecida com a doente, que não se ajeita sobre o acolchoado, e, em se rolando, espantador que sente. Canto VII. Depois da alegria de ter encontrado o conterrâneo, Sordello indaga a Virgílio sua identidade, e este lhe expõe a sua condição no limbo, por não ter tido em vida o conhecimento da fé. Anoitece e Sordello explica que eles não poderão prosseguir na escalada, não por específica proibição, mas por natural obliteração de suas vontades, e lhes propõe passar a noite num recanto onde, reunidos, diversos chefes de Estado lamentam ter se arrependido tarde demais de seu apego aos bens terrenos. Aquelas ledas saudações depois que 3 ou 4 vezes renovara, recuou Sordello e indagou. Mas quem sois? Antes de usar-se esta montanha para as almas dignas de subir a Deus, já Otaviano os meus ossos sepultara. Eu sou Virgílio, e não por erro sepultara. Eu sou Virgílio, e não por erros meus o céu perdi, mas só por não ter fé, respondeu o mestre ante os receios seus. E como alguém que de improviso vê grande imprevisto aparecer-lhe à frente, que crê e duvida, e diz, isto é, não é? Tal ficou ele, e então humildemente se lhe achegou e o reabraçou, porém, do modo que ao inferior é condizente. Ó glória dos latinos, só por quem foi mostrado o valor da nossa língua, disse, e honra para o chão, que é meu também. Qual mérito ou qual graça faz que eu possa te conhecer? Se teu favor eu tenho, dize se vens do inferno e de qual fossa. Por seus círculos todos, certo empenho cumprindo, disse, aqui cheguei. Poder do céu moveu-me, e é com ele que eu venho. Não por fazer perdi, por não fazer, à vista do alto sol, ao qual não miro, por muito tarde o vir a conhecer. Não é de penas lá nosso retiro, mas só de escuridão, onde o lamento não como grito soa, mas só suspiro. De todo infante, é lá esse o lamento. Pelas garras da morte, antes escolhido, de poder ser de humana culpa isento. E lá estou eu, com os que não têm vestido, as 3 santas virtudes, mas sem vício as outras conheceram e as têm cumprido. Mas, se o sabendo o possas, um indício nos dá que possamos mais depressa chegar do purgatório ao certo início. Não havia certa, ou qualquer que impeça a nós de procurar, mas me aguilhou-a, se vosso guia, por pouco que o mereça. Respondeu, mas já a luz do dia se escoa, e de noite não pode-se acender. Pensemos, pois, numa pousada boa. Aqui, à direita, pode receber-nos um grupo de almas apartado, que tu conhecerás não sem prazer. E o meu guia. Como é isso? Seria obstado eu, de noite, a subir? Se a tal proposto dado? E Sordello, ao traçar um risco, a gosto no chão, com o dedo disse, tu jamais passarias desta linha após sol posto. E não porque te o impedisse algo mais que o noturno negror. Por não poder é que a própria vontade então tu traz. Entretanto, bem pode-se descer ou pela encosta a passear, enquanto fechado o dia o horizonte estiver. E o meu senhor então, contendo o espanto, leva-nos, disse, aonde propões, se ali nos possa a espera, há prazer entretanto. Após certo percurso, percebi uma cova no monte, como as vemos formando vales nos montes daqui. Lá, aquela sombra, disse, nós iremos, onde esta encosta faz de si regaço, e um novo dia então aguardaríamos. O caminho tortuoso e duro ao passo chegava à extremidade da valada, em que o pendor da beira é mais escasso.
prata, ouro fino, luzidia ramada, pérola, anil ou sereno fino, luzidia ramada, pérola, anil ou sereno fulgor, fresca esmeralda recém-lapidada. Seriam todos vencidos em sua cor pelas que lá exibiam um jardim florido, qual vencido é o menor por seu maior. Não só havia a natureza colorido, mas da suave fusão de mil odores outro criara, novo e indefinido. Salve Regina, sobre o verde e as flores cestando, estavam almas a cantar, de fora ocultas para os viajores. Antes de o pouco sol ir se aninhar, começou o mantuano, se dispostos estais, no meio destes a restar. Melhor, desta beirada, atos e rostos conhecereis de cada um, em troca de lá embaixo ficar entre eles postos. O que mais alto senta, e tarde evoca ter descuidado o que devia ter feito, e que ao canto geral não move a boca. É o imperador Rodolfo, que desfeito podia ter o que fez a Itália morta. Tão que tarde é por outro encargo aceito. Nota. Rodolfo de 33. Fim da nota. O que, ao seu lado, mostra que o conforta, regeu a terra cuja água manante o molta ao Elba, e o Elba ao mar transporta. Otocar é o seu nome, e, desde infante, melhor que o Venceslau foi, filho seu, que leva no ócio uma vida infamante. Nota. Otocar, rei da Boêmia, que foi morto em guerra contra Rodolfo em 1278. Venceslau, seu filho. Fim da nota. Nariguinho, o que um diálogo empreendeu, agora Nariguinho, o que um diálogo empreendeu, agora coou, de tão benigno jeito, violando o lírio em sua fuga morreu. Nota. O Nariguinho é Felipe III, que morreu em guerra contra Pedro III de Aragão, em fuga desprestigiosa para o lírio emblemático do reino da França. Vede como ele ora se bate o peito, e o tal que, enquanto mil suspiros lança, faz da palma para Henrique de Navarra. Fim da nota. Pai e sogro eles são do mal de França. Atormenta-os a dor que lhes recorda suas vidas de vício e intemperança. Nota. Filipe o Belo. Fim da nota. Aquele forte que o seu canto acorda, coou de viril nariz, em qualquer caso, portou de alto valor cingida a corda. Nota. Carlos I de Anjou, rei de Nápoles e Sicília. Fim da nota. Se houvesse sido rei, após acaso, o jovem que atrás dele lá descansa teria passado bem de vaso em vaso. Nota. Esse jovem é Alfonso, filho de Pedro III, que sucedeu ao pai como rei de Aragão, mas morreu com 20 anos de idade em 1291. Fim da nota. De herdeiros outros não se viu prestança. São dois que, cada, um reinado encabeça, mas não ganharam a melhor herança. Nota. A melhor herança seria a virtude do pai, não a melhor herança. Nota. A melhor herança seria a virtude do pai. Fim da nota. Raro é que pelos ramos se apareça a humana probidade, e assim quer quem a dá, para que dele se conheça. Ao narigudo, o mesmo vou dizer, e ao outro, Pedro, que com ele canta, que a pulha está e provença a aborrecer. Nota. O narigudo é Carlos I de Anjou, o outro é Pedro III. A Puglia, nome da região adriática do sul da Itália, está aqui pelo reino de Nápoles e Sicília. Fim da nota. Como é menor que sua semente a planta, Constança, e não Beatriz ou Margarida. O valor do marido ainda a levanta. Nota. Beatriz e Margarida, duas esposas sucessivas de Carlos I. Constança, filha de Tancredo, viúva de Pedro III. Viúva de Pedro III. E vede agora o rei da simples vida, lá só sentado, Henrique de Inglaterra. Esse, em seus ramos, tem melhor saída. Nota. Henrique III da Inglaterra, pai de Eduardo I. E aquele embaixo, sentado na terra, que olha para cima, é Guilherme Marquês, porque em Alexandria, e a rude guerra. Nota. Guilherme VII, Marquês de Monferrato e o Canavês, tentou dominar a rebelião de Alexandria em 1290, sendo feito prisioneiro até a morte. Seu filho, João I, para vingá-lo, desfechou terrível guerra que assolou essas duas regiões. Fim da nota. Faz chorar Monferrato e o Canavês. Canto oitavo. Entardece. É esta a hora em que volvem os desejos do navegante ao lugar de onde partiu.
No recanto onde os poetas agora se encontram, as almas cantam uma invocação a Deus. Do céu, 2 anjos, portando espadas chamejantes, truncadas de suas pontas, para defender o vale de uma serpente que deverá chegar ao apagarem-se as luzes. Descem os 3 poetas no meio das almas, onde Dante encontra Nino Visconti, o juiz de Galura, que, ao saber que Dante é vivo, pede-lhe que à sua volta procure a sua filha Giovanna, para que reze para o encurtamento de sua pena. Dante desperta a atenção de Corrado Malaspina, que lhe pergunta se conhece a sua família e a região que ela habita. Dante não a conhece, mas exalta sua fama muito conhecida, e Corrado agradece-lhe essa opinião, e diz que no prazo de 7 anos, Dante a terá confirmada, profetizando assim, indiretamente, o exílio que ele sofrerá e o apoio que terá de sua família. Era já a hora que volve o querer do navegante, e induz-lhe o coração, o dia da despedida a reviver. E o novel peregrino de emoção punge, se um sino ouve chorar, do dia que morre, ao longe, o último clarão. Quando a minha atenção se desprendia do ouvido, o an que morre, ao longe, o último clarão. Quando a minha atenção se desprendia do ouvido, o an, a alma a olhar que, levantada em pé, nossa atenção, coa a mão pedia. Ela ergueu as mãos juntas, a mirada dirigindo em silêncio para o oriente, como a dizer a Deus, peço mais nada. Telucisante. Tão devotamente lhe saiu da boca, e com tão doces notas, que fez-me o próprio eu sumir da mente. E outras, então, brandamente devotas, a acompanharam pelo hino inteiro, erguendo o olhar para alturas imotas. Aguço o olhar, leitor, ao verdadeiro, porque é agora o véu já tão delgado que atravessá-lo te seria ligeiro. Eu vi o gentil exército ao meu lado, humildemente fitar para o céu, como esperando, pálido e calado. E 2 anjos descer para o rumo meu, suas espadas truncadas, a portar, das quais candente fogo ora irrompeu. Verdes como folhinhas ao brotar, mantos vestiam que adejos faziam ondear. Ficou acima de nós um dos enviados, o outro à beira desceu do oposto acesso, ficando nós entre os 2 agrupados. Bem via suas louras comas no começo, mas nos rostos o olhar meu se perdia, como um poder confunde por excesso. Ambos vêm do regaço de Maria, disse Sordello, para do vale amparo, contra a serpe que já se pronuncia, com que eu, de como e de por onde ignaro, olhei à volta e fui-me recolher, inteiriçado, junto ao ombro caro. E ainda Sordello, ora, vamos descer, para conversar com esse grupo estupendo, eles estarão contentes de vos ver. Quando cheguei, 3 passos só descendo, vi alguém que me espreitava em demasia, como reconhecer talvez querendo. Era a hora em que o ar já escurecia, mas não tanto que aos olhos dele e aos meus não clareasse o que antes se escondia. Veio ele a mim, e a ele eu fui. Ó céus, juiz Nino gentil, como exultante. Veio ele a mim, e a ele eu fui. Ó céus, juiz Nino gentil, como exultante fiquei por não te encontrar entre os réus. Nenhuma bela saudação faltante mais entre nós, perguntou ele, quando chegaste ao monte do teu mar distante? Ó, disse eu, mais lugares perpassando hoje cheguei. Sou de primeira vida, ainda que a outra adquira assim andando. Assim que foi minha resposta ouvida, os 2 recuaram, tal como por vis pavores pronto a gente é confundida. Sordello ao mestre e a alguém voltou-se o juiz que estava lá, gritando, vem, Conrado, vem ver o que de Deus a graça quis. E para mim, pelo singular bom grado, que aquele deves tu, que assim esconde o seu primo, porque que é a nós vedado. Ao chegares, além das ondas, donde vieste, dize a Joana que ela chame por mim, onde a inocente se responde. Não creio que a mãe dela mais me ame, pois que seus brancos véus ora... Nota, a viúva dele, Joana, está despindo os brancos véus, que as viúvas usavam para convocar para novo casamento. Brancos véus, acrescenta que ela ainda deplorará ter despido. Fim da nota. Por ela facilmente se compreende quanto em mulher a chama do amor dura, se o olho e o tato a miúde não o acende. Não lhe fará tão bela sepultura a víbora que o milanês ostenta, como seria a do galo de Galura. Nota. Ela se preparava para casar com o Visconde de Milão, que tinha em seu brasão uma serpente e os de Galura um galo. Fim da nota. E a sua expressão demonstrava a tormenta do justo zelo que no peito assoda, a chama moderada que o sustenta. E eu só olhava para o céu, da copa toda para as estrelas que vão mais devagar, como mais junto ao eixo de uma roda. E o mestre, filho, que estás a mirar? Aquelas, respondi,
3 tochas belas que o polo todo fazem abrasar. Donde ele a mim, aquelas 4 estrelas desta manhã desceram para outro lado. Donde ele a mim, aquelas 4 estrelas desta manhã desceram para outro lado. E essas tomaram o lugar daquelas. E Sordello, após tê-lo assim puxado, dizendo: aí vem o nosso opositor, mostrou-lhe o rumo com o dedo esticado. Nota: o diabo. Fim da nota. Naquela parte onde se apouca o pendor da beirada, uma víbora surgia, talvez da queda de Eva ou o próprio autor. Vinha entre relva e flor infausta estria, meneava o bico e seu dorso nojento, como animal que se alisa, lambia. Não vou dizer, porque não vi, o momento da investida dos celestiais falcões, mas bem vi um e outro em movimento. Sentindo no ar, das asas os farpões, fugiu a serpente e, em presta revoada, foram-se os anjos para suas posições. A sombra que ao juiz, quando chamada se achegara, por todo aquele assalto, não afastou de mim a sua mirada. Possa a lanterna que te leva ao alto, em teu ânimo achar bastante cera, salto, disse-me ela. Mas se notícia vera de Valde Magra, ou local que o confina tiveres, dize-a que lá grande eu era. Foi meu nome, Corrado Malaspina, não o antigo, mas dele descendente. Aos meus votei o amor que aqui se afina. Ó, exclamei, entre vós infelizmente nunca fui, mas na Europa, onde acontece que de vós já não saiba toda a gente, a fama que vossa casa enaltece, proclama a seu senhor e sua morada, tão que quem lá não esteve já os conhece. E eu vos juro, por minha assomada, que a vossa gente ainda prestigia o apreço pela bolsa e pela espada. Nota: gente admirada pela generosidade e pela valentia. Fim da nota. E ele: ora vai que o sol não vai depor 7 vezes, no leito que o carneiro, as 4 patas pisa o seu fulgor, que já esse teu conceito lisonjeiro terás pregado em meio da cabeça, com pregos mais que os do aplauso estrangeiro. Caso do Sol a coincidir com a constelação de Áries, Carneiro, isto é, mais de 7 anos para que Dante verifique pessoalmente o conceito lisonjeiro sobre a família Malaspina, e não só pela sua família. Aplauso estrangeiro. Fim da nota. Tão que o curso do juízo prevaleça. Nota: desde que o curso dos acontecimentos estabelecidos pelo desígnio